Colégio Mahatma Gandhi em ação, mais uma videoaula de matemática do nono ano, professor Emerson. E nessa videoaula de hoje, vamos começar corrigindo algumas atividades que foram passadas para vocês. Espero que vocês estejam bem. Com fé em Deus, logo logo estaremos de volta à nossa escola. Vamos começar a nossa videoaula com a correção da página 42, questão 4, letra A. A gente observa que esses termos são semelhantes, então não precisa mais fazer a decomposição para torná-los semelhantes. Como assim semelhante? Tem o mesmo índice, que é o 3, e o radicando, que vai ser o 4. Aí basta eu fazer a conta com os coeficientes, que são esses rapazes que ficam na frente. Aqui vai ser 1, menos 2. De onde vem esse menos 2? Esse menos 2 vem daqui, ó. 1 menos 2, aqui eu vou escrever menos 3. Raiz cúbica do 4. Fazendo aqui a conta, eu repito o 1 e vou somar os que têm o mesmo sinal. Menos 2, menos 3. Quando eu tenho o mesmo sinal, conservo o sinal, somo os valores. 2 mais 3 dá 5. Isso, raiz cúbica do 4. Resolvendo 1 menos 5, quando nós temos sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que nesse caso vai ser do 5, que é negativo, e subtrai 5 menos 1, que vai dar 4. Raiz cúbica do 4. Nós temos agora a letra B, que nós temos a raiz de 18 mais a raiz quadrada de 50, menos a raiz de 98 mais a raiz quadrada do 2. A gente tem que primeiramente fazer a decomposição em fatores primos, para depois ver se vai gerar alguém semelhante. Fizemos as decomposições aqui ao lado, ó, e vamos substituir cada um deles. No lugar do 18 eu vou escrever 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Escreve aqui 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Mais a raiz quadrada do 50, que eu já não escrevo ele, vou colocar 2 vezes 5 elevado a 2. 2 vezes 5 elevado a 2, menos. E no lugar do 98 eu vou colocar 2 vezes 7 elevado a 2, mais a raiz de 2. Agora, hora de botar alguém para fora do radical. Quando é que vai para fora do radical? Quando o expoente dividir pelo índice. Como assim? Traduza. Eu tenho expoente 1, divide por 2? Não. Eu tenho 2, divide por 2, divide. Então, bota o 3 para fora. 3 raiz quadrada do 2. Só lembrando, quando eu dividir 2 por 2, ó, ele sai elevado a 1. Como é elevado a 1, não necessita colocar. Mas, bota quem para fora agora? O 5. Porque ele tem expoente 2, que divide por 2. Então, vai ficar 5 raiz quadrada do 2. Menos, boto quem para fora? O 7, já que seu expoente divide pelo índice. Então vai sair 7 raiz de 2, mais a raiz quadrada do 2. Todos eles são semelhantes, têm o mesmo índice, 2, e o radicando, que nesse caso também vai ser o 2. Então eu posso fazer a conta já direto com eles. Ó. Eu posso somar aqui 3 mais 5, que já vai dar 8 raiz quadrada do 2. E posso fazer conta com esses dois aqui também. Ó. Quando não vem ninguém, tem o 1. Sinais diferentes, você bota o sinal do maior entre 7 e 1. O 7 é maior, então fica negativo. E 7 menos 1 vai ficar 6 raiz de 2. Para você que anda meio esquecido, ó, você devia 7, pagou 1. Ficou devendo quanto? Deve 6. E 8 menos 6 vai ser igual a 2 raiz quadrada do 2. Vamos agora a letra C, ó, raiz quadrada de 162. Já foi feita aqui a decomposição. 2 vezes 3 elevado a 4. Escreve isso aqui. 2 vezes 3 elevado a 4. Raiz quadrada do 50. A gente vai pegar daqui de cima. Ó, 50 a gente já fez. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Escreve aqui. Raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2. Mais a raiz quadrada do 300. Já foi feita aqui a decomposição também. 300 é 2 elevado a 2.
vezes 5 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. E aqui a gente fez também a do 243. Quando a gente faz a do 243, a gente teve 3 elevado a 5. Só que eu vou tirar uma raiz quadrada, o índice aqui é 2. Por isso que no lugar de escrever 3 elevado a 5, eu escrevi 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Lembra que para colocar alguém para fora do radical, você tem que dividir o expoente do fator pelo índice. Mais raiz quadrada de 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Mais uma vez é hora de botar alguém para fora. Sempre sair do radical aquele que o expoente dividir pelo índice. Nesse primeiro caso vai sair o 3 porque eu tenho 3 elevado a 4 e o 4 por sua vez divide por 2. Então aqui vai ficar 3 elevado a 2. Lembrando que esse 2 vem de onde? Vem da divisão do 4 por 2. O 1, como não divide por 2, permanece no radical. Menos, bota quem agora para fora? O 5, porque o expoente 2 divide pelo índice 2. Fica 5 raiz de 2. Agora eu tenho 2 que eu posso colocar para fora, tanto o 2 como eu posso colocar o 5. Mas lembra que ele sai multiplicando. 2 vezes 5 raiz de 3. Mais uma vez lembrando, porque eu não coloco expoente para eles, porque eu dividi 2 por 2 e ficou 1 nos dois casos. Mas, coloca alguém para fora agora, o 3 ou 3, o 3, só que é o 3 elevado a 4. Lembra que é uma divisão de expoente pelo índice. 4 dividido por 2 vai sair 3 elevado a 2, raiz de 3. Vamos resolver agora as potenciações que vão aparecer, uma multiplicação e a gente vai finalizando a questão. Eu tenho 3 elevado a 2, que vai ficar 9, raiz de 2. Aqui não tenho o que fazer, eu tenho 5 raiz de 2 somente. Mais 2 vezes 5 vai ficar 10, raiz de 3. E aqui 3 elevado a 2 vai dar 9, raiz de 3. A gente observa que eu tenho 2 com raiz de 2 e 2 com raiz de 3. Lembra que só pode somar ou subtrair radicais semelhantes. Aquele que tem o mesmo radicando e tem o mesmo índice. Radicando é esse rapaz que está dentro do radical. E o índice é esse aqui, que nesse caso está escondido, que é o 2. Então eu só posso fazer conta com esses dois primeiros porque eles têm raiz de 2. 9 menos 5 vai ficar 4, raiz quadrada de 2. E vou fazer conta com esses dois aqui. Ó. Por sorte, os dois são positivos e são semelhantes. Os dois têm raiz de 3. Basta somar 10 mais 9, que vai ficar 19, raiz de 3. Não posso fazer mais nada porque eles não são semelhantes. Mais uma vez, nós temos radicais que não são semelhantes. A gente já fez ali a decomposição e vamos só transcrever para aqui. A gente começa com o 6, raiz quadrada do 45, que já foi feita a decomposição, onde tem 45, eu escrevo 3 elevado a 2 vezes 5. 3 elevado a 2 vezes 5. Mais 12, raiz quadrada do 48, que também já foi feita a decomposição do 48. Foi escrito aqui 2 elevado a 4 vezes 3. 2 elevado a 4 vezes 3. Mais 6, raiz quadrada do 108, que a sua decomposição é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Atenta só para aquele pequeno detalhe. Eu tenho uma raiz quadrada e aqui apareceu o índice ímpar. Eu tenho que fazer aquela transformaçãozinha. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1.
Porque eu fiz isso para que esse expoente, ó, saia do radical. No lugar do 3 eu escrevi 2 mais 1. Aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Fecho aqui o radical. E eu vou ter agora menos 10 raiz quadrada do 20. No lugar da raiz quadrada do 20, eu vou escrever 2 elevado a 2 vezes 5. 2 elevado a 2 vezes 5. Escreve aqui o radical. 2 elevado a 2 vezes 5. Começa a botar alguém para fora. Escrevo 6. Aqui eu tenho 3 elevado a 2 vezes 5. Como eu tenho 2, índice também é 2, ó, esse 3 é colocado para fora. Lembra que ele sai multiplicando. 3, o 5, o expoente é 1, não dá para dividir por 2. Então vai ficar 3 raiz quadrada do 5. Mais, escreve aqui o 12, multiplicando aquele que vai sair. Nesse caso, entre o 2 e o 3, quem vai sair é o 2, porque o expoente dele é 4, que divide por 2. Vai sair 2 elevado a 2 raiz quadrada do 3. No próximo, vai ficar 6, que já estava, mais 6. E agora eu vou poder tirar 2 do radical. Eu tenho 2 elevado a 2 e tenho 3 elevado a 2. Vai sair vezes 2, vezes 3, raiz quadrada do 3. Menos 10, repete aqui o menos 10, multiplicando aquele que vai sair, que nesse caso vai ser o 2. Se eu tenho 2 elevado a 2, o 2 de aqui divide com o 2 de aqui, bota para fora do radical. Raiz de 5. Agora nós temos que fazer as multiplicações para finalizar. Aqui eu tenho 6 vezes 3, que vai dar 18 raiz de 5. Aqui eu tenho uma multiplicação e tenho uma potenciação. Eu tenho 12 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 2, nesse caso aqui. 2 elevado a 2 vai dar 4, e 4 vezes 12 dá 48 raiz de 3. Mais, fazer essa conta aqui agora, 2 vezes 6 dá 12, e 12 vezes 3 dá 36 raiz de 3. Menos 10 vezes 2, que vai dar 20 raiz de 5. A gente já observa que tem alguns semelhantes. Eu tenho raiz de 5 e raiz de 3. Se quiser já pode ir direto, ou então você pode arrumar. Só quem tem raiz de 5 logo vai ficar 18 raiz de 5, mas quem? O 20 raiz de 5. Lembra de trazer o sinal, ó. É menos 20 raiz de 5. Menos 20 raiz de 5. Vou escrever agora só quem tem raiz de 3. Mais 48 raiz de 3, mais 36 raiz de 3. Resolvendo, ó, 18 menos 20, sinais diferentes, bota o sinal do maior e subtrai. Como o 20 é o maior, o resultado vai ser negativo, menos, e 20 menos 18 vai dar 2 raiz de 5. Vou fazer conta agora só com quem tem raiz de 3, só com esses dois daqui. Os dois são positivos, quando tem o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. E você somando 48 mais 36 vai ser igual a 84 raiz de 3. Finalizada aqui essa quarta questão que foi para vocês fazerem em casa. Vamos agora falar em multiplicação e divisão dos radicais. A gente já conhece isso, vamos apenas formalizar isso aqui, ó. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, observe que o índice aqui é N e aqui o índice também vai ser o N. Quando esses índices são iguais, eu posso, no lugar de escrever dois radicais, ó, eu escrevo apenas um radical e escrevo a multiplicação deles. A mesma coisa ocorre na divisão. Você tem raiz enésima de A sobre a raiz enésima do B. No lugar de eu escrever uma divisão entre eles, ó, cada um com seu radical, eu escrevo um radical só, e dentro do radical é que eu vou escrever
essa divisão. A gente conhece isso, vamos ver em alguns exemplos. A gente vai começar com os exemplos de multiplicação. Observe nessa letra A que eu tenho raiz quadrada de 16 e tenho raiz quadrada do 4. Só vou poder aplicar essa propriedade porque os dois têm raiz quadrada. Os dois têm índice 2. Aqui é 2 e aqui também é 2. No lugar de 2 radicais, eu escrevo só 1. Ó. Vai ficar 16 vezes 4. Resolvendo 16 vezes 4 vai ficar igual a 64. E a raiz quadrada do 64 a gente conhece que são 8. Coisa na letra B. Na letra B eu vou ter raiz quinta de 12 e raiz quinta do 5. Posso escrever só um radical, colocar aqui a raiz quinta e no lugar de escrever a multiplicação dos radicais, eu vou escrever um radical com a multiplicação dentro. Aqui vai ser 12 vezes 5. Aqui raiz quinta. E vai ficar igual a raiz quinta de 12 vezes 5, que são 60, que nesse caso a gente não conhece. E se for fazer a decomposição, também não vamos muito longe com isso. Aí a gente aqui tem, na letra C, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada do 8. Vou escrever também, ó, como os dois são raiz quadrada, eu posso escrever aqui 8 vezes 8. No lugar de escrever o produto dos radicais, eu vou escrever o radical do produto. Traduzindo, em vez de eu ter uma multiplicação de radicais, eu vou ter um radical onde eu vou ter a multiplicação dentro desse radical. E 8 vezes 8 são 64. E a raiz quadrada do 64 a gente conhece que é o 8. Nessa letra D tem algo diferente, porque eu vou ter os coeficientes à frente desses radicais. Mas a ideia é a mesma. Eu vou escrever a multiplicação entre os coeficientes, que vai ser 3 vezes 7. E eu vou escrever a raiz cúbica do 25 vezes 40. Só posso aplicar a propriedade porque os dois têm raiz cúbica. Faço a multiplicação dos coeficientes. 7 vezes 3 vai ficar 21. E aqui eu vou escrever a raiz cúbica. 25 vezes 40 vai ser igual ao 1000. Isso vai ser igual a 21. Raiz cúbica do 1000. Qual é o número que é elevado a 3 dá 1000? Esse número vai ser o 10. Só relembrando, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 vai dar 1000. Isso aqui vai ser igual a 21 vezes 10, que vai dar 210. Vamos à multiplicação, vamos agora à divisão. Aplicar essa aqui é a propriedade. Se eu tinha dois radicais, eu escrevo só um radical e a divisão dentro dele. Eu vou ter aqui a divisão do 18 por 2, que ele pode ser representado dessa forma aqui também, ó. Raiz de 18 sobre a raiz de 2. Aplicando a propriedade, eu vou ter simplesmente a raiz quadrada de 18 dividido por 2. Resolvendo a divisão, vai ficar a raiz quadrada do 9, e a raiz quadrada do 9 são 3. Mesma coisa aqui na letra F de Fluminense. Raiz quarta de 243 sobre a raiz quarta do 3. Como eu tenho o mesmo índice, eu posso escrever só um radical. Raiz quarta de 243 sobre 3. Dividindo 243 por 3, a gente vai ter 81. Se você fizer a decomposição, vai observar que 81, quando faz a decomposição, é 3 elevado a 4. Aí aqui eu posso botar o 3 para fora tranquilamente, porque eu divido 4 por 4, ó, vou ficar só com resultado igual a 3. Está aí mais esse resultado. Vamos agora à letra G. Na letra G, eu faço a mesma coisa. 15
raiz sétima de 102 sobre 3 raiz sétima de 6. Primeiramente, eu já posso dividir esse 15 por 3, que vai ser igual a 5. E vou escrever aqui a raiz sétima de 102 dividido por 6. Isso vai ser igual a 5. Raiz sétima. Você dividindo isso aí, você vai ver que isso é igual a 17. Aí não tem como calcular a raiz sétima do 17, a gente termina por aqui. A gente viu multiplicação e divisão de radicais. Isso quando eu tenho o mesmo índice. Aqui eu tinha raiz quadrada, aqui eu tinha raiz quinta. É quando eu posso aplicar essas propriedades aí diretamente. Vou falar agora em potenciação de radicais. Potenciação, eu tenho a base e eu tenho o expoente. A potenciação é uma simplificação de uma multiplicação. Com isso, a gente vai ter aí a base nessa letra A, raiz de 6 e o expoente 2. Quer dizer que eu vou escrever esse raiz de 6 duas vezes. Escrevendo aqui, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6. E aplico aquela mesma ideia que a gente viu antes na multiplicação de radicais. Se eu tenho uma multiplicação de radicais com o mesmo índice, eu vou escrever só um radical. Escreva a multiplicação deles. Aqui é raiz quadrada e ficará 6 vezes 6. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 6 elevado a 2. Divide 2 por 2, vai sair 6 elevado a 1, que é o próprio 6. Ou você poderia ter feito direto também. Ó. 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 36 vai ser o 6. Vamos à letra B agora, tem o radical e tem o coeficiente. Então quer dizer que eu vou escrever agora o 3 raiz de 5 duas vezes. 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Multiplico os coeficientes. 3 vezes 3, raiz de 5 vezes raiz de 5, vem para aqui para dentro do radical. 5 vezes 5. 3 vezes 3 vai dar 9. E 5 vezes 5 dentro do radical vai ficar 25. Isso vai ser igual a 9 vezes raiz quadrada do 25, que vai dar 5. E 9 vezes 5, 45. Letra C, expoente 2 também, eu vou ter 2 raiz de 11 duas vezes. 2 raiz de 11 vezes 2 raiz de 11, raiz quadrada. Mais uma vez, multiplico os coeficientes. 2 vezes 2. E o produto dos radicais vai virar quem? O radical do produto. Como assim? O radical da multiplicação de 11 vezes 11. 2 vezes 2 são 4. 11 vezes 11 vai dar 121. 4 vezes a raiz quadrada de 121, que vai ser o 11. Fica 4 vezes 11, que dá 44. Letra D. Agora o expoente é 3. Escrevi raiz de 6, 3 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Produto dos radicais vai ser igual ao radical do produto, radical da multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6. Eu vou ter com isso 6 elevado a 3. Relembrando, simplificação de radical. Teria que tirar alguém de um radical, só que eu tenho 3 que não divide por 2. Utiliza lá a propriedade multiplicação de mesma base. Número menor do que 3 que divida por 2 vai ser o 2. 2 mais 1 aqui, igual a 3. Lembrando, ó, potência com a mesma base, conserva a base, soma o expoente. 2 mais 1 que dá 3. Com isso eu consigo tirar um deles de aqui do radical. Esse daqui, como o expoente é 2, o índice é 2, sai do radical elevado a 1, isso é igual a 6, raiz quadrada de 6. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio
E hoje a nossa aula vai ser sobre robótica, dando continuidade naquele conteúdo que nós estávamos falando nos vídeos anteriores, que era sobre componentes eletrônicos. Hoje, o nosso componente eletrônico se chama relé, né? Infelizmente eu não tenho aqui um para mostrar para vocês, mas vamos saber qual é a sua simbologia e para que ele serve em um circuito eletrônico. Bom, um relé, ele funciona para ligar ou desligar alguma coisa no circuito eletrônico. Ele funciona parecido como o interruptor da sua casa, né? Que você liga e desliga a luz. Ele tem aquela funçãozinha. Só que, como componente eletrônico, isso vai acontecer com a corrente elétrica. É a corrente elétrica que vai fazer com que ele ligue ou desligue alguma coisa. É um componente eletromecânico. O que significa dizer? Que vai estar envolvida a energia elétrica e vai estar envolvida a parte mecânica. Essa parte mecânica vai fazer o movimento. E é esse movimento que vai fechar o circuito ou vai abrir. Ok? Então ele fecha o circuito e abre o circuito. Fecha o circuito e abre o circuito. Fechou o circuito, a corrente elétrica flui. Abriu o circuito, a corrente elétrica para. E esse abre e fecha acontece por causa da corrente elétrica, certo? Então, a simbologia é essa daqui, ó. Essa que é a simbologia. É assim que você vai identificar o relé através de um diagrama esquemático, certo? Então ele é formado aqui, ó, por uma bobina, né? Esse desenho aqui está representando uma bobina. E aqui são dois ferrinhos, como eu estava falando anteriormente, que se conectam, né? Para fechar o circuito ou abrir o circuito. Ok aí? Belezinha? É como se fosse isso daqui, ó. A bobina, né? Isso daqui é uma bobina, tá vendo? Ó? Isso daqui é uma bobina. Então o que acontece? Quando você conecta o equipamento eletrônico, quando você liga ele, conecta numa fonte, essa corrente elétrica ela vai passar aqui pela bobina e vai causar um campo eletromagnético. Essa bobina aqui ela vai se transformar num eletroímã, ok? E o que esse eletroímã vai fazer? Vai atrair essa chapinha de ferro aqui, ó. Então, quando o eletroímã atrair a chapinha de ferro, o que vai acontecer com essa chapinha? Ela vai fechar o circuito. E aí a corrente elétrica flui. Quando você desliga o circuito elétrico, a bobina não vai funcionar, não vai formar um campo eletromagnético. E o que vai acontecer com o circuito? Ele vai abrir. Abrindo, a corrente elétrica não consegue fluir. Então o relé funciona como um interruptor. Só que vai envolver energia e mecânica. Essa mecânica está se transformando em movimento. Então o circuito vai ligar e desligar. Belezinha aí? Ok? O nosso próximo componente eletrônico, ele se chama diodo. Esse eu tenho aqui, ok? Aqui, ó. Então esse equipamento aqui nós chamamos de diodo. Eles são considerados semicondutores, certo? Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Então esse aqui é o diodo. Nós temos também um outro tipo de diodo, que é esse daqui, ó. Esse daqui é bem conhecido. É o famoso LED. Ele também é um diodo. Só que esse diodo aqui, diferente desse, é que ele vai emitir luz, mas a função é a mesma, ok? Então vamos lá ver a simbologia, né? Para a gente poder identificar o diodo, né, esse semicondutor, em um diagrama esquemático. Então aqui está a simbologia do diodo. Está vendo aqui? Ó? A primeira simbologia aqui, ó, é uma setinha. É uma setinha. E nós temos essa outra partezinha aqui, ó. O lado da setinha é o lado positivo e o outro lado é o lado negativo. Já o LED é a mesma coisa, ok? Só que diferente, ele vai ter essas duas setinhas aqui, ó. Essas duas setinhas indicam que ele emite luz. Então a gente vai diferenciar esse diodo
desse diodo aqui em um diagrama esquemático através dessas duas setinhas aqui, ó. Beleza aí? A sigla LED significa diodo emissor de luz. E qual é a função do diodo como equipamento eletrônico? A função do diodo como equipamento eletrônico é fazer com que a corrente elétrica ela flua em um único sentido. Então o diodo ele não vai deixar com que a corrente flua no sentido contrário, porque isso poderia danificar o circuito eletrônico. Ok? Então essa é a função do diodo, fazer com que a corrente elétrica flua em um único sentido. Belezinha aí? Ok? Beleza. O nosso próximo componente eletrônico é um transistor, né? Tá aqui, ó. Essa daqui é a sua simbologia. Ele tem 3 perninhas, ó. Uma perninha, 2 perninhas, 3 perninhas. Ok? E tá aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Não sei se você está conseguindo visualizar aí, ó. Ele possui 3 perninhas. Ok? Vamos conhecer para que ele serve. Bom, essas 3 perninhas, representadas aqui na simbologia, significa o quê? Então, primeira perninha, tem um C aqui, é o coletor. Tem essa segunda perninha aqui, se chama emissor. E a terceira perninha se chama base. Para que serve o emissor e o coletor? Para fluir a energia. A energia elétrica ela vai fluir em um resistor através do coletor e do emissor. E para que serve a base? A base ela serve para você controlar essa energia elétrica. Okay? Ela serve como controlador. Né? Imagine uma torneira, né? Um cano ali, a água conectado ao cano e o cano conectado à torneira. Então o cano seria o coletor e o emissor. E a torneira seria a base. É na torneira que você consegue controlar, né, a quantidade de água, se é mais forte, se é menos forte. Aqui é a mesma coisa. A base vai funcionar como uma torneirinha. E o emissor e o coletor vai funcionar como um cano, por onde a água está fluindo. Aqui nesse caso, o que está fluindo são os elétrons. Beleza aí? E para que ele serve? Ele parece muito com o relé, né? Ele tem várias funções, mas uma função bem simples, né? Bem básica, funciona também como um interruptor eletrônico, ou seja, ele liga e desliga alguma coisa em um circuito eletrônico, bem parecido com o relé, só que o relé ele tem a parte mecânica, vai ter lá aqueles 2 ferrinhos, né, que vão se atrair por causa da bobina, e aí vai fazer com que a corrente elétrica flua. Aqui não tem a parte mecânica, então a vantagem dele é porque ele vai ser mais confiável, ele é menorzinho, né? Eu não tenho aqui um relé para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui um transistor, ele é bem menorzinho, né? Pequenininho, e ele é mais confiável, ok? Então essa é uma das funções do transistor, certo? Pegando aqui a plaquinha aqui, ó, a gente consegue identificar isso que a gente viu agora. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 diodos, ó. Tenho um diodo, tenho 2 diodos, ok? E aqui, ó, eu tenho um transistor, aqui, ó. Aqui eu tenho um transistor. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Aqui dentro, não sei se vai dar para ver, mas também tem um transistor, ok? Então essa foi a nossa aulinha de robótica de hoje. Conhecer os componentes eletrônicos e para que eles servem em um circuito eletrônico. Então hoje nós conhecemos diodo. O diodo ele tem polaridade. Como que a gente identifica a polaridade dele? Ó, aqui ele tá preto, mas aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, ele tem uma faixinha prateada. Essa faixinha prateada indica que esse lado aqui é o negativo e o restante é o positivo, ok? E aqui, ó, no LED, né, para a gente saber que é o positivo e o negativo, é simples. Ele vai ter 2 perninhas, uma maior do que a outra.
Essa perninha maior aqui, ó, ela vai ser o positivo. E a perninha menor vai ser o negativo. Ok? Falou, pessoal. Até a próxima aula.